Atenção que vai começar. E aí, professora Catarina e professora Andréa, tudo bom com vocês? Eu sou o Giovanni, como vocês bem me conhecem. Eu sou do segundo C, estou representando o meu grupo de Geografia aqui. O nome e a função dos integrantes estarão no fim do vídeo. Estou falando aqui numa velocidade relativamente alta para que nesse OS cinematográfico caiba tudo que eu quero falar sobre a história da nossa querida cidade de São Caetano. A história é muito extensa, tem muita coisa para falar, então eu vou tentar ser o mais breve e rápido possível, porque nós fizemos algumas filmagens pela fundação. Tivemos uma entrevista com uma historiadora e supervisora do museu aqui de São Caetano do Sul. Então vamos começar. São Caetano, como surgiu? São Caetano primeiramente era primeiro subdistrito de São Bernardo, mas porém depois de São Bernardo ter se dividido em 44 municípios, São Caetano foi rebaixado a segundo subdistrito de Santo André. E Santo André, no caso da história de São Caetano, no comecinho foi um grande aí coadjuvante da história que vai ser falado mais pra frente no vídeo. Bom, sobre a cidade, né, São Caetano era uma cidade inicialmente operária, já tinham várias indústrias. As primeiras indústrias foram as indústrias reunidas Francisco Matarazzo, que era a antiga fábrica de fornecida Pamplona. Tinha outras indústrias de louças, tinha principalmente a cerâmica São Caetano, que foi muito bom para São Caetano. O Brasil inteiro hoje tem pisos feitos em São Caetano. Então, a partir daí dá pra gente ver a importância de São Caetano, né? Não só para São Paulo, mas para o resto do Brasil. Enfim, São Caetano era uma cidade onde havia muita produção e assistência médica não existia. Quem ficava doente na família, os que podiam iam até a Policlínica de São Paulo para resolver os problemas de saúde. Então, como a maioria eram famílias pobres e, como eu já disse, era uma cidade essencialmente operária, então era muito triste, e essa foi a causa do primeiro movimento autonomista em São Caetano. São Caetano queria uma autonomia para poder resolver os problemas do próprio povo, porque o lucro das indústrias de São Caetano, com os juros de Santo André, era tudo carregado para lá. Então São Caetano queria ter sua própria autonomia mesmo, porque era uma cidade que estava cansada de ser explorada, entendeu? Santo André depois foi eleito prefeito Saladin, né, em Santo André, e depois dessa época de política, de eleição, para ganhar votos em São Caetano, eles traziam caminhões com materiais para construção, prometiam várias coisas em São Caetano, geralmente o que fazem hoje, né, em uma parte dos casos. Prometiam que iam fazer e não sei o que, e quando terminavam as eleições, eles ganhavam as eleições, pronto, levavam tudo embora e deixavam todo mundo na mesma meleca, né? Então, o São Caetano era uma cidade que cansou muito de ser explorada por Santo André. Então, falando um pouco sobre o movimento autonomista, nós temos aqui o Mário Porfírio Rodrigues, que era um cidadão, né, da cidade de São Caetano,
ele era descendente de uma família muito pobre. E nas viagens que ele fazia de noite para São Paulo, ele viajava com vários jovens da idade dele, né? E no meio desses jovens ele se identificou com um chamado Walter Tomé, grande personagem aí da história de São Caetano, autonomista. E eles conversaram, trocaram várias ideias e por fim eles planejaram fundar um jornalzinho na escola em que o Mário Porfírio Rodrigues frequentava. O Mário Porfírio Rodrigues, ele apresentou esse projeto ao Mário Dalmas, que era vizinho dele aqui no bairro da Fundação, e o Mário Dalmas gostou da ideia e se juntou a eles, e mais pra frente, no dia 28 de julho de 1946, foi lançado o primeiro número do Jornal de São Caetano. Esse jornal, ele saiu daqui do bairro da Fundação, né? Como o Mário Porfírio Rodrigues e o Mário Dalmas, eles moravam por aqui. Esse jornal, ele deu uma dinamizada no aspecto da divulgação do autonomismo. Deu uma dinâmica diferente para a ideia, para o projeto, né? Então, logo depois da primeira edição do jornal ser lançado em São Caetano, né, foi apresentado no jornal o movimento autonomista pela primeira vez. E assim, o jornal saía uma vez por semana. Todo mundo esperava incessantemente, né, no fim da semana ou o dia que lançasse o jornal, para comprar o jornal quando tivesse o dinheiro para comprar, né? Porque o povo de São Caetano era um povo que trabalhava muito e recebia pouco, o lucro era baixo pela exploração e tudo mais. O governo, ele era totalmente contra a autonomia de São Caetano, né? Por ser uma cidade cheia de recursos, né? Uma cidade que era operária, né? Dava produção e dava muitos recursos para Santo André, e Santo André era muito ligado com São Paulo. A emancipação de São Caetano tiveram inúmeras tentativas de ser bloqueada essa emancipação, e tentaram de todos os jeitos. Quando teve a eleição em Santo André, tinham dois candidatos que eram Antônio Flacker, que era anti-autonomista, totalmente contra a emancipação e o autonomismo de São Caetano, e Armando Mazo, que não era autonomista, porém era a favor do autonomismo. Então, e ele era do Partido Comunista. Assim, o governo, como não queria deixar de São Caetano ter sua autonomia de maneira nenhuma, o governo proibiu a eleição de qualquer candidato do Partido Comunista no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, quem tomou posse no lugar do Armando Mazo foi o Antônio Flacker. E então tudo continuou do mesmo jeito, porém ainda assim existia uma lei que falava da emancipação, o que deveria ser feito para uma cidade ser emancipada e ter sua própria autonomia. Inicialmente eram 3 documentos a serem apresentados. O primeiro documento que devia provar que a cidade deveria ter mais de 10 mil habitantes. O segundo documento tinha que provar que a cidade deveria ter a renda mínima maior do que 200 mil cruzeiros. E o terceiro documento era que devia ter 10% da assinatura de todos os residentes da cidade. Daí, depois de conseguidos os 3 documentos, foi conseguido o requerimento para o plebiscito, né? E essa consulta popular foi realizada no dia 24 de outubro de 1948. E agora eu vou estar colocando uma imagem aí para as senhoritas verem, que é a imagem
de uma nota oficial que está lá no museu, aqui no Museu das Memórias de São Caetano, aqui no bairro da Fundação, que mostra mostra o total de votos da consulta popular em relação à emancipação, da cidade. E vocês podem ver que foram 8.463 votos a favor, 1.029 votos contra, votos nulos e votos brancos foram pouquíssimos. Então a maioria da população foi a favor, tiveram 9.550 votos. Isso não quer dizer que a cidade tivesse menos que 10 mil residentes, portanto, porque se tivesse menos que 10 mil, a cidade não ia poder ter conseguido aquele primeiro documento que foi apresentado, que devia provar que a cidade tem mais de 10 mil habitantes. Então a contagem foi terminada, começou às 9 horas da manhã do dia 25 de outubro de 1948 e terminou às 19 horas do mesmo dia. E assim, São Caetano foi emancipada de Santo André, obteve sua autonomia e não teve mais problemas em relação a estar presa, a estar sendo controlada por outros governadores ou por outras cidades. E finalmente, depois de liberta a cidade, São Caetano pôde construir suas escolas, suas creches, seus hospitais, sua segurança em geral. A cidade se viu livre e logo depois dessa liberdade ser revelada, ser finalmente sentida pelo povo caetanense, a cidade logo tomou seu rumo, tomou seu desenvolvimento, se asfaltaram as ruas, se desenvolveu cada vez mais a cidade e agora é a cidade como nós conhecemos hoje. Bom, chegando aqui à conclusão do vídeo, o olhar do grupo, eu pessoalmente conversei com todos do grupo e todos concordaram com o mesmo olhar. Nós que moramos aqui em São Caetano, nós vemos uma cidade em parte com uma boa estrutura educacional, uma boa estrutura médica, porém alguns lados da cidade são esquecidos, como aqui o bairro Fundação. Eu e o Thales, nós fizemos algumas filmagens pela Fundação mostrando a área do Matarazzo, que está completamente esquecida, é um patrimônio histórico da cidade e tá completamente assim esquecido pelo governo. Ninguém liga, ninguém tá nem aí, é uma área, sabe, é uma área contaminada, não dá para construir nada em cima, então ninguém tá nem aí, já que não tem uso nenhum, eles não se preocupam. Então esse é um lado muito triste do governo, O governo de São Caetano é conhecido por ser o senhor Auríquio ser um prefeito muito corrupto e ladrão. Porém nós ainda vemos uma cidade com esperança. Não é uma cidade ruim comparada a muitas outras que nós temos pelo Brasil. Nós vemos uma cidade em relação ao Brasil, ou que seja o mundo, as cidades de fora. Nós vemos São Caetano como uma cidade de boa referência e que nós temos uma oportunidade de ter uma boa vida aqui. Não que nós não tenhamos em outros lugares, mas aqui nós temos boas moradias, quem tem um bom trabalho, quem consegue viver razoavelmente, tem um salário razoável, consegue ter uma boa vida em São Caetano, digamos assim.